nós vamos trabalhar uma questão aqui. Bom, antes eu quero perguntar, vocês dois que fizeram aquela tarefa que a gente passou na semana passada, que é aquela questão da tradução, não foi? Vocês encontraram algum tipo de dificuldade? Ou foi tranquilo fazer aquela questão lá e tá tudo certo mesmo? Querem corrigir Professor, aquilo ou tá tranquilo para vocês? A pergunta seria essa. na atividade passada, para mim, foi bem tranquilo. Certo. Então, você pode só esperar. Deixa eu ver aqui, lógica. Ai, Maluf, bom. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui para a gente. A questão da tradução. Bom, na verdade, foram só dois de vocês que fizeram a tarefa. Foi a Camila e o Cleiton. Você não conseguiu fazer, não, Guilherme, a tarefa? Poxa, eu acho que eu consegui fazer sim. Não foi enviada a sua, não. Bom, peraí, deixa eu ver se eu estou olhando a coisa errada aqui. Ah, não, tá certo. Estou olhando outra coisa aqui, peraí. Deixa eu só. Estou com várias contas aqui, agora estou com dificuldade para saber qual que eu coloquei a questão para vocês lá. Vou ter que refazer de novo, professor. Vi aqui agora. Mandou pela conta errada. Não é a conta que eu uso na faculdade. Não, mas isso tanto faz. O formulário, só se você não tiver feito, mas o formulário chega do mesmo jeito, entendeu? Não, mas tipo assim, essa conta é inativa. Ela tava aqui no meu celular. Aí eu mandei por ela. Não, mas isso, se você fez, isso é independente, entendeu? Não tem nada. Agora, só que eu tô com dificuldade, que eu não tô sabendo aonde foi que eu te enviei, eu enviei para você. Deixa eu só confirmar. Foi essa aula do dia 2 do. Realmente eu não tô. Ah, tá, essa aqui. Então ela tá na minha conta Carmaru Car 21. E é o formulário número. Métodos quantitativos, aula 3. Ué, então o que que será que não Deixa enviou? deixa eu só confirmar aqui, porque eu olhei uma lista errada. Agora só vou saber direitinho. Na verdade, foram três que enviaram. Então, no caso, a sua. Não, o Guilherme, de fato, o sua não chegou, não, viu? Então, tem aqui do Cleiton, da Camille e Jonathan. Então, o seu não veio de fato. Só tem três respostas aqui. Aí, observando aqui o resultado, olha, a Camille, ela teve dificuldade. Mas eu tenho que ler, eu tenho que fazer um por um. Mas, de todo modo, né, você faça lá, porque precisa da gente registrar isso aqui. Eu acho que é mais adequado, né, mais interessante a gente fazer a correção aqui com vocês dessa questão, entendeu? Porque aí a gente já vai fazendo e já definindo para ficar pronta essa parte da tradução, para ver se a gente ainda faz hoje ainda aqui um pouco da tabela de verdades, certo? Mas aí, Guilherme, você faça a atividade para a gente não ter prejuízo em nota, essas questões aí. Vou transmitir a tela aqui para os senhores, né, para a gente então fazer. Eu vou responder, né? De modo que aí vocês vão dando as contribuições e tirando as dúvidas que for o caso, né?
Então, é essa atividade mesmo. Ó, tá vendo aí, ó, métodos quantitativos, aula 3, né? Tá lá no blog que eu coloquei a postagem na aula passada para vocês. Tô com um problema aqui. Ah, não, aqui eu não vou responder, tem que ser aqui mesmo. Então, aqui, então a gente vai seguir aqui, considerando esses itens, né? O tio, que é o não, o circunflexo é o i, o Vzinho é o ou, a setinha para a direita é o se então, né? Inclusive, até eu tenho que me preocupar com isso aqui. Eu acho que alguém perguntou, acho que foi Camilo que estava fazendo, né? Então, não é só o então. Aqui tem que ter o se, proposição, então. E essa aqui, setinha para os dois lados, se, somente se. Né? Então, vamos seguir para a próxima aqui. Aí agora, veja bem. Considere o P é receber salário. O Q é viajar, né? Então, nós fizemos naquele dia, né? Então, se P, então Q, né? Se P, então Q. Aí você traduz da forma que está aqui, olha. Se receber salário, então viajar. Agora o próximo. Eu tenho P ou não que. Ok? Vocês estão acompanhando, né, gente? Estão acompanhando? Beleza. Viu o joinha do Cleiton aí? Também o João Hernandes, que entrou agora, pelo visto, parece que não fez a tarefa também, né? Lá só repetindo, só tem os três lá, que é o Guilherme, Camille. Desculpa, o Guilherme não. Cleito, Camille e Jonathan, né? Então nós estamos já corrigindo a tarefa que foi passada na aula passada. E aí vocês precisam atualizar isso para que a gente possa seguir sem muita dificuldade. Então, me responda, pode deixar o áudio ligado, nós somos poucos aqui, entendeu? Acho que não vai dar tanto ruído. A menos que você esteja num local que esteja barulhento. Aí você tem que deixar o áudio desligado mesmo para não confundir a gente. Mas como nós somos poucos, dá para vocês ir falando, mesmo que vocês possam resmungando aí alguma coisa nesse sentido, para mim perceber que vocês estão acompanhando e está dando certo, entendeu? Então eu convido vocês a abrir o áudio, né? E aí eu vou perguntando aqui as coisas para a gente ir colocando nessa resposta. Pode ser assim? O que vocês acham disso? Ou vocês estão no local que não pode deixar o áudio ligado, que vai ser comprometedor de alguma forma? Ouviram a Não, proposta, gente? por mim tá Beleza. tranquilo. Então tá bom. Ó, nós temos aqui, olha, P ou não que. O que é P? Receber salário. Receber salário. Aí tem o ou, né? Vou colocar em letra maiúscula só para ficar mais evidente. E aí eu tenho o que é viajar. Então, no caso, é a negação de que. Então, a negação de que é não viajar. Só receber salário ou não viajar. Simples assim. Se tiver qualquer dúvida, aí vocês falam logo, que eu já estou dando logo a resposta como que tem que ser, na expectativa aqui de estar corrigindo com vocês essa questão. Beleza? Então, agora essa outra. P e Q. O P é receber salário. E aí eu tenho o conectivo que é o E. É o E, né? Que. E aí, viajar. Receber, faltou aqui, né? Receber salário e viajar. Certo? P e Q. Pronto assim. A próxima é apenas não que é viajar. Então, o tiozinho é não viajar. Pronto. Agora eu tenho aqui, olha, P, setinha para a direita, não que será então P, receber salário. Ah, não, desculpa, ó, começa com se, aí eu vou colocar o P, então, e vou colocar o que. Agora eu vou substituir o P por quê? O P pela frase, que é se receber salário, então, deixar grandão para ficar evidente, então, o que? Que é
Aí, no caso aqui, eu tenho negação de que, né? É não que. Então, não viajar. Olha lá. Se receber salário, então não viajar. Ok. Agora eu tenho não P e que. Não P é não receber salário e viajar. Não receber salário e viajar. A próxima. Não P, apenas não P, que é não receber salário. Tá rápido demais ou tá tranquilo, meninos? Me dá uma resposta aí. Tô tranquilo, professor. Beleza. Então aqui nós temos não P, né? Ou que. Então, não receber salário ou viajar. E assim a gente vai para a próxima. Não P, se não P, então não que. Eu tenho uma condicional aí. Então vamos lá, começar com se da fórmula. Se não receber salário, então, é a condicional, então não viajar. Não viajar. Se tá tudo claro, tá tudo beleza, né? Se qualquer coisa vocês falam aí. Agora eu tenho aqui P e não que. O P é receber salário. E o circunflexo simboliza E, que é a conjunção. E o tiozinho é não viajar. Receber salário e não viajar. Essa agora, ó, se não P, então que. Se não viajar, desculpa, se não receber salário, olha ali. Se P e que. Se não receber salário, então viajar. Para a próxima. Agora é o se somente se lá, ó. Não P, se somente se, não que. Então é não receber salário se e somente se não viajar. Ok? Não receber salário se e somente se não viajar. Deixa eu ver se ficou alguma para trás sem aqui. Não. Então vamos prosseguir. Essa. Não P e não que. Então, não receber salário e não viajar. Parece meio repetitivo, né? E é mesmo repetitivo, mas assim, isso é uma coisa técnica que a gente vai pensando aí. E depois, o que é o P, o que é o que? Qualquer proposição, qualquer ideia posta aí para ser julgada, que tem como você falar isso é verdade ou falsidade, entendeu? Então, ontem, dia 1º, é o dia que muita gente, de ontem até o dia 5 do mês, é época de receber salário, né? Então, ou seja, nós estamos usando um termo aqui, o P, para simbolizar uma proposição de receber salário. Quando passar o dia 5, aí nós vamos pensar, ó, está na lei, está na regra receber salário até o dia 5, né? Então, agora a pergunta é, você recebeu o salário? Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso, entendeu? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente vai usar isso para a gente julgar toda e qualquer proposição, mas sem preocupar tanto com a proposição em si, com o conteúdo dela, mas apenas com a forma dela, com a forma que ela se apresenta. Por isso essa questão aqui de tradução que nós estamos fazendo aqui agora.
certo? Então, aqui eu tenho não P, se, somente se, que, né? Então, não receber salário e somente se viajar. E aí vamos para a próxima. P, se, somente se, que. Então, é receber salário se e somente se viajar. E a próxima. P, se, somente se, não que. Receber salário se e somente se não viajar. P ou que? Receber salário ou viajar. E a última, que eu pensei que não ia acabar mais, não P ou não que é então não receber salário ou não viajar. Vamos ver se... Então foi. Agora pediu aqui uma confirmação. Deixa eu diminuir aqui só para ver direitinho. Isso aqui são aqui do próprio Google, não tem nada a ver com a tarefa, tá? É só a segurança do Google. Tinha aberto isso aqui uma vez, aí não fechou. Aí ele pede para verificar. Então pronto, olha. Aqui está a tarefa enviada. Agora vamos olhar aqui, olha, como eu disse para vocês. Alguns de vocês não fizeram, né? Então agora já tem 4 respostas. Tinha 3. Quem eram os 3 que tinham feito? Era a Camille, o Jonathan e o Vinícius. E o Cleiton Vinícius. Agora tem mais eu que fiz, Caio Maluf. Certo? Não vou liberar a pontuação aqui porque eu tenho que revisar essas respostas, né? Inclusive a pontuação minha aqui está baixíssima, 42. Vamos ver o que de fato o sistema achou que eu errei ou etc. Entendeu, meninos? Tá tranquilo esse ponto? Professor, essa pontuação aí é a nota da atividade? Não, ainda não. Essa é a nota que o sistema gerou sozinho. Agora eu tenho que olhar uma por uma para me liberar a nota. Entendi. Para me gerar a nota. Gerar a nota. Certo? Então, aí agora eu proponho a gente fazer uma segunda parte desse tipo de exercício aqui, que é a questão da tabela de verdades. Então, vamos começar a conversar da seguinte forma, né? Receber salário pode ser verdadeiro, pode ser falso, certo? Agora, se eu tenho um conectivo e o outro, né? Viajar pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora, se eu juntar as duas proposições, né? Juntar com o conectivo da conjunção, o e. Então, eu vou dizer receber salário e viajar. Se o receber salário for verdadeiro e o viajar for verdadeiro, qual que é o valor de verdade desse argumento? A pergunta que eu fiz ficou clara, meninos? Ou nem tanto? O silêncio significa que não ficou claro, não, né? Acho que alguém está tentando falar, mas está... Deu ruído aí, acho que não deu certo, não. Parece na internet, vou juntar lá essas coisas também. Então, olha só. Vocês estão vendo minha tela aí? Vou colocar aqui, olha só. Receber salário é uma proposição. E eu tenho aqui uma conjunção. Então, eu vou usar o e. Agora, nós não vamos olhar para a proposição sozinha. Vamos olhar para o argumento. Viajar.
certo? Receber salário. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não é verdade, gente? Vocês estão entendendo isso? Pode que isso aqui seja algo verdadeiro, né? Ou pode que isso aqui seja algo falso. Tá claro até aqui, meninos, ou não? Para mim, sim. Pessoal, interage comigo aqui para a gente ter sucesso, né? Do esquema aqui. Então, olha. E o viajar também pode ser verdadeiro, também pode ser falso. Mas o que eu tenho como argumento? Eu tenho essas duas coisas juntas: receber salário e viajar. Agora, para me julgar esse argumento aqui, olha. Então, olha, é verdade que receber salário é verdade. É verdade que viajar. Então, esse argumento todo aqui, ó, do jeito que está dito aqui, ele é verdadeiro ou ele é falso, na sua opinião? Eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro. Porque foi dito receber salário e viajar. Os dois itens são verdadeiros, então é verdadeiro. Agora, se foi dito para você receber salário e viajar, é falso. Receber salário é falso. E viajar é falso. Esse argumento vai ser verdadeiro ou vai ser falso? O que vocês acham, gente? Pode falar o que acha, que a gente vai falando que é, o que não, tentando explicar para ficar claro na mente de vocês. Se eu diz para você, olha, receber salário e viajar, mas é falso o receber salário e é falso o viajar. E eu digo para você, olha, receber salário e viajar. Esse argumento é um argumento verdadeiro ou um argumento falso? Eu acho que é um argumento falso. Para ser verdadeiro, ele tinha que ser não receber salário e não viajar. No caso. Aí sim. Então isso aqui vai ser falso. Agora, se porventura é verdadeiro o receber salário, mas é falso o viajar, mas eu disse para você esse argumento: receber salário e viajar. Isso aqui seria verdadeiro ou falso o argumento nessas condições aqui? O que vocês acham, gente? Vamos falando aí. Seria, então, receber salário e não viajar? Não faça assim, não. Guilherme, você está indo pelo caminho mais perigoso, sabe por quê? Porque não é aqui para você corrigir, não. É só para você detectar a verdade ou a falsidade do argumento. Você pode repetir para mim? Então, eu disse para você, olha, Guilherme, receber salário e viajar. Você fez a pesquisa, você fez a análise e constatou que é falso a afirmação receber salário. Ou desculpa, que é verdadeira a afirmação receber salário. Mas é falsa a afirmação viajar. Mas o que eu disse para você? Eu disse receber salário e viajar. Então, ou seja, as duas. Eu afirmei as duas. Mas você constatou que receber salário é verdadeiro e constatou que viajar é falso. Esse argumento, utilizando esse e aqui, é verdadeiro ou é falso? É falso? É falso. Porque se eu disse receber salário e viajar, para isso ser verdadeiro aqui, os dois têm que ser verdadeiro. Se ao menos um que seja for falso, vai dar argumento falso. Como o contrário aqui, olha. Então, receber salário é falso. Mas o viajar é verdadeiro. O argumento vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Vai ser falso. Gente, isso aqui eu estou fazendo com você essa questão aqui. Você está vendo isso aqui está virando uma tabela? Ó? Virou uma tabela aqui. E agora para frente, ó, vou cortar isso aqui, ó, tabela. Né? A tabela com esse resultado aqui. Aí nós vamos fazer agora a tabela mesmo, porque todas essas possibilidades que nós acabamos de verificar aqui, olha, já tem tabela pronta para isso, que você só vai verificar na tabela
e você vai identificar se o argumento é verdadeiro ou é falso. Então, essa questão que eu falei para o Guilherme agora, olha, não tenta corrigir, só tenta detectar. Por exemplo, se um político fala uma mentira para a gente aí, né? Aí ele fala no discurso dele essa mentira, você apenas vai detectar esse cara está mentindo ou esse cara está falando a verdade. Só tem duas possibilidades, ou é verdade ou é mentira, ou é falsidade, né? Mas você não tem capacidade nem condição de corrigir o que ele falou, né? Porque não vai adiantar nada, o está registrado foi o que ele disse. Agora, o que você vai fazer enquanto pesquisador, enquanto investigador, enquanto conhecedor do assunto? Você vai dizer, olha, ele está falando uma falsidade. Ou, sim, eu posso garantir que ele disse uma verdade. Só isso. Isso tem que ficar claro para a gente. Deu para entender do jeito que eu estou falando aqui, Guilherme? Sim, deu para entender. Beleza, então. Então agora vamos fazer o seguinte: eu vou fazer junto com vocês também aqui a tabela do OU, né? Do OU. Então eu tenho de novo aqui, ó. Vamos colocar aqui chove. Vamos trocar aqui a coisa, né? E vamos colocar ou chove ou molha. Chove ou molha. Não, chove ou faz frio. Aí eu digo para você, olha, pessoal, presta atenção, chove ou faz frio? Eu estou fazendo o que com isso aqui? Eu estou fazendo uma disjunção. Disjunção. Nesse argumento, o que eu estou fazendo? Eu estou separando as duas proposições. Quando eu estava fazendo lá no anterior, vou até voltar lá para a gente colocar dessa forma aqui que me veio na cabeça aqui agora. Então, aqui, olha, eu disse para você, chove ou faz frio. Entendeu? E aí nós temos uma disjunção que é inclusiva e uma que é exclusiva. E aí eu já estou tentando explicar meio que na prática. Isso aqui eu estou separando as duas. Então, ou seja, não pode acontecer as duas, né? Teoricamente, não pode acontecer as duas. Ou é uma ou é outra. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu disse para vocês, receber salário e viajar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma conjunção. Conjunção, igual que eu estou juntando as duas situações. Então, nesse caso que eu fiz o conjunto aqui, só é verdade quando as duas ocorrerem. Por isso que é verdadeiro aqui. Quando uma sequer não ocorrer, ou seja, ser falso, o argumento vai ser falso. Beleza, meninos? Beleza? Então, aqui, olha, vamos para a disjunção. Só que a disjunção, eu tenho que pensar, é uma questão técnica, tá? Não vai pensar em achar sentido aqui agora especificamente. É uma questão técnica. Eu tenho duas disjunções. Eu tenho uma disjunção que é inclusiva. Inclusiva por quê? Inclusiva. Porque mesmo eu falando para você, ou janto ou tomo sopa, certo? É possível que, não quer dizer que tem que acontecer assim, mas é possível que eu jante e tome sopa. Por isso que é uma disjunção inclusiva. Diferente de uma outra disjunção, que é a disjunção exclusiva, certo? A exclusiva não vai aceitar as duas coisas. A exclusiva ou uma ou outra e não ambas. Exclusiva. Né, exclusiva. A diferença dela para inclusiva é que, de forma alguma, se aceita ambas possibilidades. Então, a gente vamos colocar aqui primeiro a exclusiva, certo? Então, naquela mesma situação que eu estou colocando para vocês aqui. Então, eu tenho que chove pode ter valor de verdade, pode ter valor de falsidade. O faz frio pode ter valor de verdade ou pode ter valor de falsidade. Agora eu tenho que intercalar os dois, né? Então, por exemplo, aqui pode ser verdadeiro e aqui falso.
E aqui pode ser falso. E aqui verdadeiro. O que eu acabei de fazer aqui, meninos? Eu acabei de colocar todas as possibilidades. VV, FF, VF ou FV. Beleza? Então, aqui Beleza. eu coloquei o máximo de possibilidade possível aqui nesse conjunto aqui, ó, nessas duas proposições da forma que está. Então, aqui eu tenho duas proposições, que é uma chove, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu tenho outra proposição, faz frio, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, certo? Mas aqui eu vou julgar da agora para frente um argumento completo, que é as duas sendo ditas, né? Só que forma que eu estou dizendo as duas? Eu estou dizendo as duas de forma a separar as duas. E de forma exclusiva. Não se aceita ambas. Entendeu? Então, se é verdadeiro que chove, você constatou. E é verdadeiro que faz frio, você constatou. Mas eu disse para você, ou chove ou faz frio. E agora, esse argumento que eu disse para você é verdadeiro ou é falso? Falso. É falso. Certo? Agora, eu disse para você, chove ou faz frio? Você constatou que nem choveu e nem fez frio. É falso para ambas. O argumento fica verdadeiro ou é falso? Fica verdadeiro. Uma coisa tinha que acontecer. Ou uma ou outra. Se eu disse para você, olha, ou uma ou outra, e não aconteceu nenhuma, então o que eu sou? É falso. É um mentiroso, né? Então é falso. Agora, você constatou que sim, choveu. E você constatou que não fez frio. E eu disse para você, ou chove ou faz frio. É verdadeiro ou é falso? O argumento. Verdadeiro. Verdadeiro, ou um ou outro. E o contrário aqui, olha. Você constatou que é falso, que chove, mas é verdadeiro que faz frio, então o argumento fica verdadeiro. Certo? Agora, o que acontece? A única coisa que nós vamos retornar lá para agora para inclusiva. Aqui você viu, olha, as duas não pode, é falso, mas é somente aqui na exclusiva. Na inclusiva se aceita as duas verdadeiras, ok? Só na disjunção inclusiva. Então eu estou contando a regra para vocês e fique claro assim. Então eu vou colocar aqui, ó, V, F, como as duas possibilidades que tem, V, F, Beleza? Viu que é a mesma coisa? VV, VF, FV, FF. E agora? Nós vamos repetir a mesma coisa da anterior, daquela lá, que é a exclusiva, né? Vamos repetir a mesma coisa. A única diferença vai ser nesse julgamento aqui, ó, do VV. Então, no VV aqui, V com V na inclusiva. O que significa inclusiva, professor? Uai, é simples. A inclusiva igual, né? Se aceita as duas possibilidades. Mas não aceita serem falsas as duas. Entendeu, gente? Pode ser que as duas sejam verdadeiras, mas não pode ser que as duas sejam falsas. Ok? Então, o que seria aqui? O que vai ser aqui? V com V vai ser V na disjunção inclusiva. V com F vai ser V. F com V vai ser V. Agora, F com F vai ser falso. Acabamos de construir a tabela. Agora é a hora de vocês falarem assim, professor, não entendi. Ou falar, professor, entendi demais esse trem agora. O que vocês vão falar? Um ou outro? Eu entendi. Tá bem tranquilo. Que bom. Então vamos construir desenhando aqui as demais.
Ó, nós já fizemos então aqui, ó, da conjunção, já fizemos da disjunção inclusiva, fizemos da disjunção exclusiva. Agora é hora de nós fazermos a tabela da condicional. Condicional. Estou aqui da condicional. Essa aqui nós temos que explicar uma coisa, né? Que seria o quê? Seria a primeira proposição é condição para a existência da segunda proposição. É a implicação. Então, nós temos duas coisas para falar aqui. Uma é condição necessária e a outra é condição suficiente. Então, vamos pegar aqui pelo exemplo para a gente ver como que funciona. Um exemplo. Vou colocar a frase. Se João é paulista, então é brasileiro. Muito simples, não é, gente? Se João é paulista, então é brasileiro. Aqui eu tenho que fazer uma noção de conjunto, né? Tem que pensar aqui no conjunto dos paulistas e dos brasileiros, para a gente chegar nesse entendimento aqui, né? Se João é paulista, então é brasileiro. Existe, por exemplo, aqui, olha, vou fazer um desenho. Existe aqui um grupo. Esse grupo aqui chama-se Brasil, né? O grupo Brasil, ele é composto com um monte de outros grupos, né? Aí tem Goiás, tem São Paulo, tem Minas Gerais, tem Paraná, tem Mato Grosso, etc. Um deles aqui é o SP. Então, se João é paulista, então ele é brasileiro. Então, vamos colocar João é paulista e João é brasileiro. O que vai acontecer? O que você precisa aqui para você julgar? A primeira parte, ó, vamos separar aqui, ok? Então, a primeira parte, João é paulista? Isso você vai pesquisar e você vai dizer se isso é verdadeiro ou se você vai dizer se isso é falso. O João é brasileiro? Você vai pesquisar, isso pode ser verdadeiro, isso pode ser falso. Verdadeiro e falso. Nesse caso, meninos, vai fazer toda a diferença a ordem, tá? O primeiro com o segundo. Por quê? Porque a primeira proposição é condição para a existência da segunda proposição. Entendeu? Então, a segunda proposição para ser verdade é necessária à primeira proposição. De modo que eu vou, então, definir aqui a tabela. Só vai ser falso essa aqui, olha. Só vai ser falso essa. Já estou dizendo para vocês para adiantar aqui a conversa. O restante vai ser verdadeiro. Então, na condicional, só vai ser falso. A gente brinca, fala que a Vera Fischer, não sei se ela é do tempo de vocês enquanto atriz, né? Então, a Vera Fischer é falsa, que é VF, nessa ordem. Isso aqui vai ser falso. Agora, é verdade que João é paulista? É verdade que João é brasileiro? Tudo bem, é verdadeiro nessa tabela. Mas, olha, o João não é paulista, mas você constatou que ele é brasileiro.
Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, gente? Verdadeiro ou falso? Analise essa proposição e veja se é possível, mesmo sendo falso que João é paulista, mas é verdadeiro que João é brasileiro, e o argumento é verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, não? Pois é. Ele só não é paulista, ô Guilherme. Ele não pode ser goiano? Ah, tem Ele não, outros aí. ele não pode ser Entendi. mato-grossense, né? É porque eu joguei como se ele fosse de outro país. Ah, não, aí tudo bem, mas aí seria outro tipo de análise. Isso aqui, e outra, eu só estou colocando isso aqui para exemplificar, porque na hora de você fazer exercício aqui, você nem tem que preocupar com isso. Você tem que, ó, tá visto aí que ele que é falso e é verdadeiro que a segunda. A primeira e a segunda. Você vai pensar em primeira e segunda, não pensa muito no conteúdo. Então, na primeira e na segunda, se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, então esse argumento na condicional é verdadeiro, certo? Então, esse é o ponto que você vai ter que gravar aí agora para frente. Aqui é verdadeiro. E se as duas forem falsas? Verdadeiro também. Né? O argumento pode ser verdadeiro com as duas sendo falsas. Ou seja, foi constatado que ele não é paulista, foi constatado que ele não é brasileiro. Então, foi constatado, na verdade, que ele é de outro país. Mas o que eu disse é o seguinte: se ele é paulista, então é brasileiro. Certo? Aí, beleza. Mas esse argumento que eu estou dizendo, se ele é paulista, então é brasileiro, é um argumento válido, verdadeiro, mesmo se ele for um argentino, um turco, um americano. Porque o que eu disse não ficou abalado. Você entendeu? O que eu disse, se ele for paulista, então é brasileiro. Essa condicional não foi afetada, mesmo ele sendo de outra coisa. O que eu disse continua sendo verdade, mesmo não sendo verdade que ele seja paulista ou que ele seja brasileiro. Eu estou tentando explicar e falar várias vezes aqui, gente, porque eu sei que esse é um conteúdo que a gente não vai pegando assim de cara, né? E eu gostaria muito que vocês aprendessem mesmo, né? Mesmo sabendo que a gente pode estar voltando isso aqui várias vezes, não tem problema nenhum. Aí essa insistência que eu fico aqui, tá até meio que infantil da minha parte, ficar, não, entendeu, entendeu? Então vocês falam, entendeu? Né? É justamente para que fique claro mesmo, para que não é problema a gente começar a falar tudo de novo, não. Beleza? Então, na Beleza, tranquilo. condicional, as duas proposições sendo falsas, o argumento continua sendo verdadeiro. Só vai ser falso, né? O argumento só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Porque não tem jeito, olha, dentro do argumento aqui, é verdadeiro que ele é paulista. E aí você constatou que ele é brasileiro, que não é brasileiro? Então, ó, não tem jeito. Né? Porque para ser paulista tem que estar dentro do Brasil. Então, aí não deu certo aqui. Aí esse argumento está sendo falso. E para finalizar, né, a última das tabelas é a tabela da equivalência. Né? Equivalência. Essa é muito simples, né? Porque, então, ela tem que ser verdadeira dos dois lados, né? Equivalência é uma questão de correspondência, né? Correspondência, que é o se e somente se. Essa aqui usando a matemática com muito mais frequência para explicar alguma coisa aí, né? Tipo, deixa eu ver se eu acho um exemplo já pronto, para mim não inventar exemplo aqui que não dá certo. Mas é bicondicional, tipo, vou colocar bem na matemática. 2, não sei. Alguém, você consegue pensar um exemplo aí, para ficar bonitinho? É, um, Pior que tá difícil. é um exemplo que vai dizer uma correspondência, né? É o se somente se, que a gente na hora vai fazer só na parte simbólica, nem preocupa com o conteúdo, mas só para pensar num conteúdo aqui que tenha lógica
dentro do pensamento que tem que ser feito. Ah, simples, ó. Você, Guilherme, é goiano? Você nasceu aonde? No hospital evangélico. Pois é, em Porá? Isso. Guilherme é goiano se e somente se tiver nascido, se e somente se nasceu em Iporá. É uma frase com sentido essa aqui? Ele pode, assim, então, mas quer dizer que se não nasceu em Iporá, não é goiano? Não, só quer dizer que Guilherme é goiano se e somente se nasceu em Iporá, né? Então, mas se ele nasceu em Amorinópolis, é goiano? Também é, mas se somente se ele nasceu em Porá, ele é goiano. O que é o tchan dessa questão? É que você pode alterar a ordem, e alterando a ordem vai dar no mesmo, entendeu? Vamos trocar isso aqui, olha. Guilherme é iporaense, se e somente se nasceu no Goiás. Dá certo? Essa inversão? Sim. Entendeu? Sim. Porque Iporá está dentro de Goiás, né? Então, vamos lá. Eu vou analisar a situação aí. Pode ser que Guilherme seja goiano, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Aí eu vou analisar a segunda parte. Nasceu em Porá mesmo? Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser... Aqui tem que ser falso e aqui verdadeiro. Então, nessa aqui, ela é o oposto da disjunção da disjunção exclusiva, né? Aqui na disjunção exclusiva, o que nós vimos aqui, olha? FF, VV, na inclusiva. Agora vamos ver aqui na equivalência. Então, ou seja, verdadeiro para as duas, verdadeiro que ele é goiano e verdadeiro que ele nasceu em Porá, eu tenho o argumento verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro? Verdadeiro. E se eu tenho que é falso para os dois, ele nem é goiano e nem nasceu em Porá, na constatação. Mas eu disse, o que eu disse foi, Guilherme é goiano, se somente se nasceu em Porá. Aí isso e foi falso, ele não é goiano e ele também não nasceu em Porá. Isso, o argumento continua sendo verdadeiro, o argumento agora passou a ser falso, com as duas sendo falsas. É verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Porque o que eu disse continua sendo verdadeiro. Ele é goiano, se e somente se nasceu em Porá. Se na verdade não aconteceu que ele é goiano e não aconteceu que nasceu em Porá, mas o que eu disse continua sendo verdadeiro. Porque se ele for goiano e poraense, né, eu tenho uma correspondência. Ah, sim. Entendeu? Agora, é verdade que ele é goiano, mas ele não nasceu em Porá. Mas eu disse que ele é goiano, se e somente se nasceu em Porá. Ah, então é verdadeiro. Aí vai ser falso. Aqui vai ser falso. Não aceitam, e bem como o contrário aqui. Vai Entendi. ser falso essa também. Falta só esses 5 minutos que resta aqui. Eu sei que nós vamos retomar elas na semana que vem. Eu tenho essa tabela aqui no Excel. Eu vou pôr no blog lá para vocês verem, né? Então, aqui eu tenho a... Deixa eu ver, cadê minha tabelinha? Tá aqui. Então, olha só. Vamos fazer o primeiro julgamento aqui, a da negação. Eu tenho uma... Agora, não vou pensar nas palavras, tá? Vamos pensar só na proposição. Aqui eu vou fazer, só no símbolo apenas. Eu tenho a palavra P, é uma proposição, e eu tenho a negação de P, né? Agora pense, o P
pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Certo? Toda e qualquer proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ok? Ok. Agora vamos completar essa tabela. Se foi o caso, se foi constatado que P é verdadeiro, a negação de P vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Vai ser falso. Vai ser falsa. E a de falso vai ser verdadeiro. Só inverte e pronto. Né? Só inverte e pronto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com exemplos, tá? Olha aqui. Conjunção. Lembra da conjunção? Conjunção é o E. Está aqui o símbolo do P e Q. O P pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser falso. O Q pode ser verdadeiro, falso, falso. Vamos ver se nós lembramos lá? Qual delas aqui vai ser verdadeiro, qual vai ser falso? A Na primeira vai ser conjunção. verdadeira. A primeira é verdadeira. E as outras todas vão ser falsas. Porque na conjunção, ou nenhuma das duas pode ser falsa. Na conjunção, ou é tudo verdadeiro, ou tá tudo errado. Tá tudo falso. Certo? Então vai ser falso essa e falso essa. Ok? Agora, Ok. mesma coisa aqui. Pode ser que V, F, F. Aqui pode ser V, F, F. Aqui é só análise combinatória que a gente faz em matemática, né? Na disjunção inclusiva, lembra que a inclusiva é a única que aceita os dois. A exclusiva não aceita os dois. Então, na disjunção inclusiva, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Entendeu? Só vai ser falso aqui. Uma ou é outra. É, ou um ou outro, mas não pode não ser nenhuma das duas. Mas no caso da inclusiva, só da inclusiva aceita VV, vai ser V. Mas o comum da inclusiva ou da disjunção, né? Ou uma ou outra. É verdadeiro uma e falsa a outra? Verdadeiro argumento. É falso uma, verdadeira a outra? É verdadeiro argumento. Certo? Então, veja bem. Na inclusiva é a única que aceita as duas verdadeiras. Diferente da exclusiva. Cadê a exclusiva? Eu não coloquei aqui. Vamos colocar aqui a exclusiva agora. Vamos trocar isso aqui para exclusiva. Na exclusiva. Somente na exclusiva, então, ou uma ou outra. Pode ser as duas? Não pode. Ou uma ou outra e pronto. Mas pode ser uma ou outra? Pode. Que aí pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Mas não pode ser falso, falso. Beleza? Então, vamos agora para a implicação, a condicional. Eu já disse aquela regrinha para vocês. V. Deixa eu pôr mais. VV, FF, VF. A única falsa dessa aqui é a Vera Fischer. Lembra? VF. VF, falso. Mas pode ser FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. VV, verdadeiro. Eu já não estou nem preocupando em explicar mais, porque aqui agora, da agora para frente, já é decorebinha mesmo, tá? É questão técnica para a gente seguir aí. E agora, vamos complementar aqui a tabela da equivalência. Você vai perceber que a equivalente, gente, ela é o oposto dessa aqui, ó, da exclusiva, tá? Aonde é falso aqui vai ser verdadeiro aqui.
Aonde é verdadeiro aqui vai ser falso aqui. Então, perceba isso. V, V, F, F, V, F, V, F. Ok? Então, as duas é verdadeira? Verdadeira. As duas é falso? Verdadeiro. Mas uma é verdadeira e a outra é falsa? Não pode, porque as duas são equivalentes. Né? Se Guilherme é goiano, então, ou melhor, Guilherme é goiano se somente se nasceu em Porá. Né? Então, tem que as duas, para o argumento ser válido, tem que as duas serem verdadeiras. Então, se uma delas que sequer for falsa, então o argumento vai ser falso, falso. Tá vendo aquela correspondência para vocês? Olha, F, F aqui, V, V aqui. Agora, veja bem, eu tenho aqui, tá no nosso último minuto, certo? Um exercício. O exercício é, suponha que A, B e C é verdadeiro. Olha só, A, B, C são enunciados verdadeiros. Verdadeiros. E X, Y, Z são enunciados falsos. Agora eu tenho aqui, então, uma seguinte situação. Eu tenho E ou Z e Y ou P. Como resolver essa questãozinha aqui? Opa, ué. Como é que eu faria aqui, gente? Vou levar lá para o Jamboard para tentar fazer lá com vocês lá. Estão comigo aí, gente? Pessoal? Tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui, jovens? Eu tenho que resolver essa questão. O C é verdadeiro ou falso? Me fala, gente. Pessoal? É verdade. O C é verdadeiro, porque o enunciado falou pra gente que é, né? O C é verdadeiro. E o Z, é verdadeiro ou é falso? Falso. O Z é falso. Agora nós temos que olhar lá na tabela da disjunção, item V com F. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá na tabela. Disjunção. Como é disjunção, é inclusive, é só o Vzinho. Ah, é exclusivo aqui, ó. Tá fazendo errado, ó. É, só mudar o símbolo, tá? É o W. Para separar uma da outra. Ok. Então vamos lá. Na disjunção inclusiva, eu tenho lá o que mesmo? Eu tenho F e V. Olha na tabela e fala para mim, na disjunção inclusiva, F e V é o que? O resultado aqui do argumento? Verdadeiro. F e V dá V. F e V dá V. Então, esse aqui dá verdadeiro. Aí eu tenho esse bichinho aqui que eu tenho que ver aqui, que é uma conjunção. Eu tenho que manter ela para me chegar no final. O Y é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. O B é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Verdadeiro. Agora, na tabela da disjunção inclusiva, F e V é verdadeiro ou é falso? Vamos lá na tabela. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Lá é F e V. Verdadeiro. Então, verdadeiro. Agora eu tenho aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Esse conjunto aqui todo, ele chegou aqui nesse verdadeiro, né? E esse conjunto aqui chegou no verdadeiro. Agora eu tenho esse símbolo aqui para estar separando esses dois verdadeiros aqui.
Esse símbolo aqui é o da conjunção. Eu tenho que colar na tabela. Na conjunção V com V, vai dar o quê? Conjunção é essa, né? V com V dá... O quê, meninos? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, verdadeiro. Qual que é a resposta desse exercício? Eu vou escrever: o argumento é verdadeiro. Agora, tá vendo que não importa para mim o que significa o C, o que significa o Z, nem o Y, nem o B. Só tem que ver na articulação da disjunção e a conjunção, eu sabendo que ele é verdadeiro, é falso, um argumento construído dessa forma aqui, ele é um argumento verdadeiro. Esse é o tipo de exercício desse momento que nós temos que fazer aqui. Certo, meninos? Nosso combinado vai ser o seguinte. Vocês vai vendo aí, tabela de verdades, pesquisa na internet, olha alguma coisa, tabela de verdade, só para vocês saberem mais sobre ela, vê aula no YouTube. E aí na aula que vem a gente vai fazer exercícios para você chegar a esse exercício aqui, ó. Como a gente chega nesse resultado aqui, né, de um argumento como esse, nesse resultado verdadeiro ou falso aqui no final das contas. Certo? Certo. Então até a próxima aula, se Deus quiser. E aí, quem não fez, atualiza a tarefa da semana passada, tá, gente? Pra gente ficar organizado nesse ponto aí. Então, boa noite, até a próxima.